Olá, queridos amigos. Uma das frases mais intrigantes do Senhor Jesus é aquela em que ele diz: sereis vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa frase se encontra no Sermão do Monte, em Mateus 5,48. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que significa essa ordem que ele dá para nós? Primeiro, vamos estabelecer que na concepção de Jesus, ser perfeito não é ser alguém moralmente correto em tudo. Então, uma pessoa que não comete erro nenhum, uma pessoa que não comete falha nenhuma, deslize. Não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Uma pessoa assim certamente ficaria muito orgulhosa de si mesmo. Não é nesse sentido. Esse ser de perfeitos também não significa eu me isentar de qualquer forma de pecado. Então, eu não peco mais, eu já só faço coisa boa, não erro nunca. Não. Esse ser perfeito não tem a ver com nunca cometer pecado. Seria impossível para o ser humano. O que é que significa essa ordem de Jesus, sede perfeitos? O texto de Mateus 5,48, esse texto, ele está dentro do pensamento hebraico. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, na língua grega. Na língua grega, essa palavra sede perfeitos, esse verbo sede, que para nós aparece no imperativo, sede perfeitos, no texto grego original do Novo Testamento, ele está no futuro. Então, literalmente seria assim: sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sereis perfeitos. No pensamento hebraico, o futuro ele tem força de imperativo. Por exemplo, os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Tudo isso é futuro. Não matarás. Não está escrito assim, não mate. Está escrito, não matarás, é futuro. Mas o futuro tem força de ordem, tem força de imperativo dentro daquele pensamento. É o mesmo caso aqui. Esse sereis perfeitos, ele é traduzido como sede perfeitos. É um futuro que tem força de imperativo. Mas, sendo literalmente um futuro, um verbo no futuro, Jesus quer dizer que esse ser perfeito está no âmbito daquilo que ele já falou. Então vamos lá. O que significa esse ser perfeito? Primeiro, a perfeição que Jesus fala aí está ligada ao Pai Celestial. Sereis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição é colocada dentro do âmbito de Deus como Pai. Veja, não é Deus como um juiz, porque o juiz é que define o certo e o errado. Se fosse para a gente ser moralmente correto, perfeito, moralmente correto, seria Deus como juiz, dizendo: você está certo, acertou nisso, acertou agora, acertou de novo, você é perfeito. Não, sereis perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É no âmbito de Deus como Pai. É Deus que se relaciona conosco como um bom pai se relaciona com seus filhos, com amor, com carinho, orientando, disciplinando, amando, rindo, abraçando. É nesse contexto que Jesus fala que devemos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Então Deus aí, que é a referência para a perfeição, Deus é visto como o Pai. Então essa perfeição tem a ver
com meus relacionamentos bons, sadios, relacionamentos que abençoam, relacionamentos que edificam, relacionamentos que fazem bem. É nesse sentido que Deus é tomado como exemplo, mas é tomado como exemplo sendo pai. Então, a perfeição está ligada a bons relacionamentos, porque Deus, como pai, ele relaciona-se conosco, nós, os seres humanos. A segunda forma de entender essa verdade de Jesus se encontra no contexto. Todo texto difícil da Bíblia, você vai entendê-lo dentro do seu contexto, no qual ele foi dito. Nada foi dito aleatoriamente, tudo foi dito dentro de um contexto. Qual é o contexto dessa frase? É o Sermão do Monte. Mas, especificamente, em que lugar ele está no Sermão do Monte? Veja bem, ele ocorre após o seguinte parágrafo, e eu vou ler para você. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, aí é Jesus falando agora, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja bem, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem nos faz ser filhos do Pai Celestial. Aí Jesus continua, porque ele, o Pai, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então veja o contexto no qual Jesus diz essa frase. O contexto é, ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue. Esse é o contexto. É um contexto de relacionamento, é um contexto de bondade para quem lhe faz mal, para quem não é do seu grupo. E aí Jesus diz que o Pai Celestial age desse jeito. Ele faz o bem para todo mundo. Não importa se a pessoa é boa ou má pessoa. Não importa se a pessoa é um justo, que obedece o que Deus diz, ou se ele é um injusto, que descumpre o tempo todo sua palavra. Deus, ele faz o seu sol brilhar sobre todos, sua chuva cair sobre todos, indistintamente. Deus abençoa a todos, sem olhar quem é bom, sem olhar quem é mau. Essa é a atitude de Deus para com todos. Ah, mas Deus um dia vai julgar as pessoas e vai dar o castigo de seus pecados, ou vai louvar alguém? Sim, isso acontecerá porque Deus é justo. Mas Jesus está dizendo aqui que, mesmo as pessoas sendo pecadoras e o ofendendo com seus pecados, Deus continua a ser bondoso, gracioso, amoroso com todos, mesmo estas pessoas. Isso se refletiu em Jesus, que, sendo assassinado numa cruz, orou a Deus, Pai, perdoa-lhes. Isso é bondade, isso é graça, isso é misericórdia. É assim que Deus age com todo mundo, independente de ser bom ou mal, independente disso. E é nesse sentido que Jesus está dizendo aqui, nós temos que ser perfeitos em relação àqueles que são nossos inimigos.
ser perfeitos em relação àqueles que nos perseguem. Ou seja, vou fazer o bem até a pessoas que não gostam de mim. Vou fazer o bem a pessoas que de alguma forma querem o meu mal. Eu não vou responder com o mal. Eu vou responder com o bem. Eu vou fazer o bem. Eu vou amá-las. Amá-las. É isso que Jesus falou. Amai os inimigos. É nesse sentido que nós podemos ser perfeitos. E Jesus diz outra coisa. Se você faz o bem a quem te ama, a quem te faz o bem, que há de mais nisso? Todo mundo age assim. Mas se você quer ser filho do Pai Celestial, você tem que agir não como o normal de todo mundo, você tem que agir como seu Pai Celestial age, que é uma coisa fora do normal. Quem é que ama o inimigo? Ama o inimigo aquele que é filho do Pai Celestial, que ama os pecadores que o insultam. E ama, e faz o bem. É isso que Jesus diz aqui quando nos chama a ser perfeitos. Já que Deus é amoroso, então sejamos nós também. Ser perfeito significa, dentro desse contexto, amar os que não são do nosso grupo. Mas eu fiz uma pesquisa no Evangelho de Mateus, onde está esse texto, para ver onde é que tem em outro lugar a palavra perfeito. Aí encontrei Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 fala de um jovem que se aproxima de Jesus e diz, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus começa a falar os mandamentos. Jesus diz, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta, quais mandamentos? Aí Jesus diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem diz, tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Veja, tudo isso guardei, tudo isso eu já cumpri. Então aquele jovem está dizendo, eu realmente sou perfeito, eu sou bom. Quer dizer, se há alguém que merece a vida eterna, sou eu que tenho feito tudo isso. Aí veja a palavra de Jesus. Se queres ser perfeito, novamente a mesma palavra de Mateus 5,48. Se queres ser perfeito, veja bem, lá Jesus nos manda ser perfeitos. Se a gente agir, se nós formos iguais na nossa existência, na nossa forma de ser ao Pai Celestial. Aqui ele diz, se queres ser perfeito, aí ele diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. Há duas ordens aí para ele ser perfeito. A primeira ordem, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem, vem e segue-me. Reflita na primeira ordem, vai, vende tudo que tens. A Bíblia diz, o texto diz que ele era muito rico. Imagine se esse homem resolve seguir a Jesus. O texto vai dizer que ele não quis, porque ele era muito rico, ele não quis abandonar suas riquezas para seguir Jesus. Imagine que ele dissesse, vou fazer isso aí, vou seguir Jesus. Veja, ele que era um homem muito rico, teria que vender todas as suas propriedades, teria que converter isso em dinheiro, teria aí que distribuir aos pobres. Como ele era muito rico, era muito dinheiro, ele iria ter que ir em cada pobre, ver quais eram os pobres e dividir por eles. Porque Jesus não disse assim, vai, vende tudo e dá um pobre. Jesus disse, aos pobres. Então, ele teria que ter contato com essa gente, ele teria que distribuir, ele teria que ver o que cada um está precisando. O que é isso? Atitudes de amor para com as pessoas. Independentes de quem elas eram. Ele não ia perguntar para o pobre se é bom ou se é mau, ele iria distribuir a todos os pobres. Essa é a atitude. A segunda era seguir Jesus, mas eram as duas que era para fazer. Então,
O que Jesus está dizendo é que ser perfeito, na concepção de Jesus, é você abençoar os pobres, é você ajudar os outros, é você amar as pessoas. Isso é ser perfeito. O que casa com o que Jesus disse em Mateus 5,48. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Seja como Jesus. Jesus amou os pobres, abençoou-os, ajudou-os, todas as pessoas, pobres e ricos também, e seguir a Jesus no caso dele. Nos dois casos, tanto de Mateus 5,48 quanto de 19,21, a perfeição está em amar quem não é do nosso grupo. A perfeição é amar até mesmo quem é do grupo inimigo. Assim, se você quer ser perfeito, sereis perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se quer obedecer esse ensino de Jesus, ame as pessoas, principalmente aquelas que não são do seu grupo, principalmente aquelas que você despreza, principalmente aquelas que você julga, esse pessoal está errado, principalmente essas, se você quer ser perfeito. Então, se você não gosta desse grupo que se chama os gays, ame-os. Se você não gosta desse grupo que adora, que segue a Exu ou aos deuses africanos ou outros deuses, ame-os. Trate-os bem, com respeito, com amor. Se você não gosta desse grupo, que são os presidiários, gente que cometeu crime, ame-os. Acolha-os, trate-os bem. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que trata bem a bons e maus igualmente. Trata bem a todos. Aí você será perfeito e parecido com o seu Pai Celestial. Deus nos abençoe a sermos assim, a sermos perfeitos desse jeito que Jesus falou, a sermos como pessoas parecidos com o Pai Celestial.